Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, hoje temos o caso das mortas de Juárez. Este caso é mexicano e eu tenho muitos seguidores de lá. Então não apenas muitas pessoas me pediram isso, mas também houve muitas opiniões sobre como é viver lá. Pedi em um vídeo anterior que me explicasse por e-mail como se sentiam vivendo em Ciudad Juárez, como era toda a situação e se ainda era tão inseguro quanto os livros descrevem. Percebi, através dos seus e-mails, que há muitas pessoas que têm conhecidos que desapareceram, e não estou falando de um, mas de 2 ou mais. A corrupção que ocorreu em certo momento em Ciudad Juárez foi tal que esses dados permaneceram ocultos. Ou, melhor dizendo, as pessoas que viam que o que estava acontecendo não era, por assim dizer, normal, eram ameaçadas para não divulgar esses dados. Há toneladas de documentários sobre este tema e também vários livros. Os que mais li foram Cosecha de Mulheres e As Filhas de Juárez. O que vou dizer neste vídeo, então, é uma pequena parte de tudo o que aconteceu. Então, se quiserem saber mais, por favor, vão ler o resto dos livros, ou pelo menos alguns dos que mencionei. E também os convido a procurar os documentais. Ciudad Juárez pertence ao México e faz parte do estado de Chihuahua. Também é uma fronteira com os Estados Unidos, de fato a maior de todo o país. Além disso, está a 4 horas da capital de Chihuahua. No último censo realizado, foi calculada uma população de aproximadamente 1.500.000 pessoas. Durante os anos de 1993 e 2006, mais de 400 mulheres foram assassinadas e um número indeterminado delas permanece como desaparecidas. Esses crimes foram ocultados e as pessoas que os denunciavam foram desaparecidas ou ameaçadas. A maioria desses casos talvez nunca seja resolvida. Uma das coisas mais importantes a se ter em mente para o futuro é que sua economia é baseada principalmente na indústria maquiladora. Questão que foi muito importante para entender como tudo isso começou. De qualquer forma, esses crimes contra as mulheres não começaram de um dia para o outro. Tiveram seus inícios na Guerra Suja do México, quando apenas começava uma rede de chefões do narcotráfico, empresários, militares, policiais e funcionários corruptos. A maior parte dessa história tem a ver com corrupção e drogas. A história começa em 1993. Ou pelo menos é então que se começa a notar que algo estava acontecendo por essas datas. A primeira vítima que se conta é Alma Chavira Farel. Sua morte ocorre em janeiro de 1993 e muitas outras vítimas a seguem. Aí reside o problema. Pois apesar da morte de Alma Chavira ser terrível, não representava algo que exigia tratamento urgente em larga escala. Era apenas uma jovem. No entanto, os assassinatos nunca pararam, e isso foi o preocupante. Geralmente, as mortes que ocorriam naqueles anos eram de mulheres, jovens e adolescentes, entre 15 e 25 anos de idade, de recursos escassos e que tiveram que abandonar seus estudos secundários para começar a trabalhar em idade precoce. Por sua vez, havia lugares que se repetiam o tempo todo na hora de encontrar corpos. Olga, Alicia Carrillo Pérez tinha 20 anos quando desapareceu na noite de 10 de agosto de 1995, na zona central da cidade. Anita, uma amiga de Olga, foi uma das últimas pessoas que a viu viva. No dia do desaparecimento, Anita a levou de carro à sede do Partido Ação Nacional, ou Partido Ação Nacional. O Partido Ação Nacional possuía o governo do estado de Chihuahua, os cargos-chave na polícia, bem como o governo do município de Juárez. Ou seja, pense em pessoas importantes, com conexões e poder. No dia em que Carrillo não chegou em casa, ele planejava participar de uma reunião com a juventude do Partido Ação Nacional, às 7h30 da noite, no prédio deste partido. É lá que sua amiga, o amigo a deixa. O porteiro do prédio da sede do Partido Ação Nacional disse que a última vez que viu Olga Carrillo Pérez foi quando a jovem estava caminhando na parte de trás do recinto. Depois de sair da junta, o homem se recusou a comentar se notou algo estranho naquela noite. O porteiro do Partido Ação Nacional também não quis falar.
Anita, a antiga supervisora da jovem, que a levou para a junta do Partido Ação Nacional em 10 de agosto, também se recusou a falar. O comportamento de Anita e do porteiro, embora possam parecer cúmplices, pode ser por medo. Na verdade, havia muitas pessoas, muitos sobreviventes, que não queriam contar o que estava acontecendo, que não queriam fazer denúncias, que não queriam nada, porque sabiam que poderiam acabar mortas. Outra vítima, localizada em Lote Bravo, perto do cadáver de Olga, em 1995, foi identificada como Silvia Helena Rivera, de 17 anos. Silvia foi vista pela última vez em 11 de julho de 1995, quando estava indo para a Escola Preparatória Ibero-Americana. Seu cadáver foi encontrado em 2 de setembro daquele ano, com seu seio direito mutilado e o outro arrancado a mordidas. Adriana Torres Marques, de 15 anos, também apresentou sinais muito semelhantes à última jovem. Ela havia desaparecido 6 meses antes de seus restos serem localizados nas proximidades da estrada para Casas Grandes, nos arredores da Fazenda Santa Helena, ao sul de Juárez. Adriana Torres foi vista pela última vez no dia 8 de maio, em frente à sapataria Treze Hermanos, na Avenida Vicente Guerreiro. Elizabeth Castro Garcia, de 17 anos, é outra vítima assassinada em 1995. Mais tarde, dir-se-ia que todas essas mortes foram causadas pelo mesmo criminoso. Um amigo a viu pela última vez na esquina das avenidas Juárez e Vicente Guerreiro, no centro da cidade. Muitas dessas garotas também desapareciam no centro, em lugares bastante cheios de pessoas, o que qualquer um diria que, por que ninguém as ajudava? Por que ninguém viu isso? Simplesmente acontecia. Seu desaparecimento seria notificado em 14 de agosto daquele ano, e seu suposto corpo seria encontrado em 19 de agosto, no quilômetro 20 da estrada para Casas Grandes, ao sul de Juárez. De novo. Evidentemente, como podem notar, havia um padrão que estava se destacando nesses casos. Elizabeth Castro, Adriana Torres e outras jovens desapareciam em plena luz do dia em lugares muito povoados, onde havia mais patrulhamento policial do que em outros lugares. E ainda assim, ninguém via nada, ninguém ouvia nada, ninguém relatava nada e muito menos algum policial vinha ao seu resgate. Diana Valdez conta em seu livro A Colheita de Mulheres, que no final, em um momento, tudo isso começou a ser descoberto, e que quando veio à luz, provocou uma série de ameaças às várias pessoas que queriam divulgar todas essas informações. Em 2004, 3 policiais mexicanos advertiram para que ela interrompesse e abandonasse sua investigação. Ou seja, ela também recebeu ameaças por parte da polícia. De fato, evidentemente, havia alguns policiais envolvidos em alguns desses casos. Certamente, vocês já devem ter visto casos similares, já que no meu canal eu falei sobre situações na Argentina onde ocorre justamente esse uso do poder para ocultar certas coisas como abusos ou assassinatos. Tenho, de fato, aqui de exemplo, 2 vídeos que vou deixar para vocês irem ver e imaginem isso. Houve uma mulher que foi presa, torturada, violada, que sobreviveu a essas coisas e não quis fazer a denúncia. Ela deixou Juárez, deixou tudo porque sabia 2 coisas. Uma, que não a levariam a sério, e 2, que poderia estar sob ameaça, poderiam matá-la. Digo isso, na verdade, porque não sei o que aconteceu, já que ela se foi, portanto, pode ter sido ameaçada e por isso decidiu diretamente não continuar. Mas claro, o único problema de Juárez não era o machismo, mas também havia outras coisas. E vocês devem estar se perguntando, eles não matavam também homens? Sim, mas eram mortes completamente diferentes, especialmente quando falamos da severidade, de como os corpos eram encontrados, do que as torturas lhes faziam, parecia completamente diferente. As mortes de homens tinham mais relação com cartéis, drogas ou roubos. Não tanto assim. De abuso, devo dizer até que havia roubo de órgãos, mas isso acontecia para ambos os lados, homens e mulheres. As mortes de homens estavam mais relacionadas a dívidas e envolvimento com pessoas perigosas, mas pareciam acidentes nos quais havia armas de fogo envolvidas. Inclusive, se somam a isso as mortes de homens que estavam trabalhando para descobrir a verdade ou para analisar os dados das mortes que havia em Juárez. Mas eles não eram torturados das mesmas maneiras. Em contrapartida, os corpos das mulheres, quando descobertos, estavam em estados horríveis, em terrenos baldios,
deixados à beira da estrada. E se eu disse neste canal que não queria fazer casos como o de Junco Furuta? Justamente pela classe de crime atroz que representa? Isto, se vocês conhecem, é similar. Digamos que as feridas eram apenas por diversão, para o prazer ou satisfação dos agressores. Então, 4 grupos de homicídios múltiplos de mulheres foram notificados em 1990 e 13.2.1338 em Lote Bravo, em 1995, 9 em Lomas de Poléu, em 96, 8 em um campo algodoneiro, na Avenida Exército Nacional, no ano de 2001 e 6 em Cristo Negro, no 2003. Apesar desses claros grupos de homicídio que estavam acontecendo, as autoridades de Chihuahua continuaram a minimizar o problema. Em vez disso, atacavam os críticos e acusavam os ativistas de direitos humanos. E por que os acusavam? Porque estavam sendo pessoas exageradas. As autoridades afirmavam que estavam exagerando e que tudo isso realmente estava ocorrendo. Exatamente igual no resto do mundo, com os mesmos números e o mesmo tipo de assassinatos, quando isso não era verdade e as pessoas sabiam? Mas, além disso, não havia líderes ou pessoas influentes falando sobre o assunto. Portanto, não havia pessoas falando com a mídia sobre o que estava acontecendo e não havia pessoas que representassem a massa de pessoas preocupadas. Sagrário Gonzalez Flores desapareceu em 16 de abril de 1998. O cadáver de Sagrário foi encontrado em Loma Blanca, no Vale de Juárez, no outro extremo da cidade. Guilhermina Gonzalez, irmã de Sagrário, contribuiu para criar o grupo Vozes Sem Eco, uma organização não governamental que buscava justiça para sua irmã e outras vítimas. O grupo pintou cruzes negras dentro de quadros pintados de cor rosa nos postes da cidade, em memória de cada jovem ou menina assassinada. Este design se tornou a bandeira para a causa. Um membro de Justiça para Nossas Filhas explicou que a cor preta da cruz simboliza a morte, enquanto a ciúme rosa significava a promessa de vida e juventude. Guilhermina Gonzalez apontou que o grupo frequentemente foi atacado por funcionários do governo e as dificuldades para continuar com esta organização aumentaram. Apesar de tudo, Vozes Sem Eco permaneceu por vários anos. Em 1999, Nancy Villalba, de 14 anos, foi sexualmente assaltada e dada como morta nas mãos de Jesus Guardado. Marques, que era motorista de um ônibus contratado por uma fábrica de maquiladoras onde Nancy trabalhava. As autoridades do estado de Chihuahua se aproveitaram de seu caso para resolver de uma vez. 7 assassinatos ocorridos entre 98 e 99. E eles fizeram isso várias vezes, sempre que aparecia um assassino, uma pessoa, ou seja, um nome para culpar. Culpavam essa pessoa por todos os assassinatos de certa quantidade de anos, sem provas, sem o julgamento adequado, sem nada, simplesmente os culpavam. E que, embora eu não vá dizer que as pessoas que foram culpadas eram inocentes de certas coisas, não eram as culpadas de matar todas as pessoas, todas as mulheres naquela cidade. De maneira nenhuma. Diferente das vítimas anteriores, cujos corpos foram achados em Lomas de Poléu ou Lote Bravo, os corpos dessas mulheres estavam dispersos por Juárez. Em março de 2004, funcionários do estado focavam nas prostitutas ao investigar bares na zona vermelha do centro. A polícia disse que a operação foi impulsionada pela descoberta do cadáver de uma mulher na área de Cristo Negro, no início daquele mês. Foi explicado que essas operações foram ordenadas para encontrar pessoas que pudessem ter informações sobre a morte de Rebeca Contreras Mancha. Afirmavam que ela era uma prostituta que colaborava com os traficantes de drogas e que sua morte foi como parte de uma vingança por falhar com a organização. Para aquelas pessoas que não sabem o que significa puxador, seriam os distribuidores de drogas. De maneira bastante simplista, eu digo, porque depois há descrições além disso. Mas seriam os distribuidores? Sobre investigar as prostitutas? Os funcionários garantiam que realizavam registros delas a fim de protegê-las. No entanto, não parecia que eles realmente queriam protegê-las ou que estavam sequer preocupados com essas mulheres. Para 1995, as pessoas já suspeitavam que algo ruim estava acontecendo devido à quantidade incomum de corpos de mulheres
encontrados em condições e aparências semelhantes. Foi então nomeado um possível assassino em série, um Jack o Estripador, mas mexicano. Ele foi chamado de O Estripador de Ciudad Juárez por um tempo, então encontraram o suposto Estripador de Ciudad Juárez. Ou pelo menos era o que as pessoas e alguns policiais que ainda acreditavam na justiça naquela época pensavam. Ele era Abdel Latif Sharif Sharif, nascido em uma família muçulmana no Egito, filho único. Segundo estudiosos do caso, ela foi vítima de abuso sexual pelo próprio pai e outros parentes durante a infância. Desde pequeno, demonstrou ser uma pessoa bastante inteligente e passava tempo livre pescando em rios e treinando pombos-correio. Aos 12 anos, prometeu ao pai que se casaria com sua prima de 10 anos, mas 3 anos depois desistiu da ideia para viajar aos Estados Unidos. Apesar da desaprovação familiar, ele seguiu em frente com a decisão. Na Universidade do Cairo, ele estudou engenharia química e obteve uma média de 9,9. Depois, trabalhou por um tempo na União Soviética e depois se mudou para Nova York para trabalhar em empresas de maquiagem e outros produtos. Ele é descrito como um químico bem-sucedido. Enquanto trabalhava no México, ficou com várias patentes de processos petroquímicos que ele mesmo inventou. Casou-se 2 vezes e teve mais 5 parceiras. Até 1970 mudou-se para Nova York. Depois de 8 anos no emprego, ele foi demitido por problemas com álcool. Mudou-se para a Pensilvânia e depois Flórida. Foi lá que começou sua onda de crimes, principalmente abuso sexual. Em 1982 se casou, mas o casamento durou pouco devido à sua violência com a esposa. Sharif foi descrito como um homem alcoólatra, pedófilo e promíscuo. Seu primeiro caso de agressão sexual foi registrado em 2 de maio de 81 em Palm Beach, Flórida. Ele enganou uma mulher oferecendo-lhe um emprego como governanta, mas a sequestrou, espancou e estuprou. Esta vítima afirmou que ele disse a ela, quando tudo acabou: "Oh, eu te machuquei? Você deveria procurar um hospital." Sharif então foi preso e, embora argumentasse que a suposta relação foi consensual, um juiz o acusou de assaltar, sequestrar e violar essa pessoa. Contudo, foi solto incondicional. Imediatamente, voltou a atacar outra mulher em agosto do mesmo ano e foi condenado a 45 dias de prisão. No ano seguinte, mudou-se para Gainesville, onde se casou pela 2ª vez. Sua segunda esposa também se divorciou dele depois que ele a espancou até deixá-la inconsciente. Cometeu mais 3 crimes, 5 no total, nos Estados Unidos. Suas vítimas foram Joanne Collins, Paul Desmink, Janet Strauben, Molly Fleming, Susan White e Nancy Diaz. Pelo caso de Susan White, foi condenado a 12 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5 e foi libertado. Seu último ataque, que seria o de Nancy Diaz, foi quando vivia no Texas em 1994. Finalmente foi deportado e então se mudou para Ciudad Juárez, no México. Foi aí que começaram a culpá-lo por todos os crimes que estavam acontecendo naquele lugar. Sharif teria cometido seu primeiro crime no México em março de 1995. No entanto, acredita-se que, na verdade, ele foi um bode expiatório para a Procuradoria-Geral de Justiça de Chihuahua. E que a realidade é que esse crime não foi cometido por ele, mas simplesmente o culparam. A mãe de Olga Carrillo Pérez declarou: "No início me garantiram que Sharif matou minha filha. Depois, a polícia indicou que Sharif pagou a gangue dos rebeldes para matá-la." E a maioria das famílias. O que mais nos dói e machuca é a maneira como a polícia tentou destruir a reputação de nossas filhas. Declararam à imprensa que elas levavam uma vida dupla, que eram vagabundas ou prostitutas. Conheço minha filha e ela não era nenhuma dessas coisas. A maioria das meninas que morreram estavam buscando emprego, e algumas recorreram à prostituição para se sustentar. De qualquer forma, não justifica o que fizeram com elas. Mas a polícia tentou justificar dessa maneira, dizendo: ou são prostitutas, ou estão envolvidas com drogas, ou eram desempregadas. Elas procuraram isso porque faz muito sentido. O ponto é que, na verdade, os primeiros assassinatos mexicanos dos quais Sharif foi acusado, ele não poderia ter cometido, porque nem mesmo estava no México naquele momento. Alegava-se que ele começou a matar entre 1978 e 1981, quando mulheres, meninas e adolescentes começaram a desaparecer.
Mas, durante esse período, ele morava na Pensilvânia, nos Estados Unidos, portanto, não poderia ter sido ele. Ao chegar ao México em 1994, ele morou na colônia Rincones de San Marcos, em Ciudad Juárez, em um bairro bonito, cuja residência foi patrocinada pela empresa em que trabalhava. Foi então onde ocorreriam os próximos supostos crimes, de 1994 a 1995. Blanca Estela Dias, uma prostituta de 19 anos de idade, denunciou Abdel Latif Sharif no dia 3 de outubro de 1995, por supostamente tê-la sequestrado por 3 dias, agredido, violado e ameaçado de morte. Este, em particular, pode ser verdade, assim como também pode ser algo que a polícia a obrigou a fazer para, finalmente, poder capturá-lo e incriminá-lo pelos outros crimes. Ainda assim, obviamente, duvido que seja uma pessoa super inocente, mas não podemos provar que algum desses crimes ele realmente cometeu. Em contrapartida, podemos dizer que definitivamente todos os crimes dos quais foi acusado não poderiam ter sido dele. As acusações foram retiradas por falta de provas de abuso sexual pelas autoridades. No entanto, o governo de Chihuahua estava sob pressão da população e da imprensa para encontrar um culpado por todos os homicídios na cidade. Então, Sharif, com esse histórico criminal que estou contando, era o candidato perfeito para ser acusado dos homicídios. Dada a recente denúncia e os assassinatos, dado que ele havia se mudado recentemente, ele foi apontado como culpado. Yari foi acusado de assassinar Elizabeth Castro Garcia, supostamente sua parceira. A irmã da possível vítima, Eunice, relatou seu desaparecimento em 15 de agosto de 1995. Acreditava-se que o caso havia sido solucionado após a descoberta de um corpo feminino em Lote Bravo, correspondente à descrição de Castro Garcia. Porém, a investigação teve uma reviravolta surpreendente quando Elizabeth Castro Garcia apareceu viva. O corpo encontrado pertencia a Silvia Rivera Salas, que também havia desaparecido em 95, mas em março. Muitas vezes, os corpos encontrados em diferentes lugares eram atribuídos às meninas desaparecidas, sem fazer os testes necessários. Foi o que aconteceu nesta ocasião. Testemunhas declararam que Rivera Salas foi sequestrada por 2 homens em uma van. Ainda assim, Sharif foi condenado a 60 anos de prisão pelo assassinato desta garota, enquanto um caso era aberto para acusá-lo do homicídio de outras 17 mulheres. De volta sem muitas evidências, ou melhor, evidências contrárias, porque ele não estava presente na maioria desses assassinatos e, além disso, quando estava na prisão, ele foi acusado novamente. Mesmo com o suspeito na prisão, grupos de mulheres violentadas, estranguladas e torturadas continuavam sendo encontradas mortas em toda a Ciudad Juárez. E se o suposto assassino em série estava preso, como ele poderia ter cometido esses crimes e matado as vítimas? Começou essa narrativa de que ele controlava tudo da prisão e que pagava a outras pessoas para fazer o trabalho sujo. Do Centro de Reintegração Social Cerezo, de Ciudad Juárez. Dava conferências de imprensa onde afirmava que ele não era o culpado pelos múltiplos homicídios. Entre outubro de 95 e abril de 96, enquanto Sharif ainda estava na prisão, ocorreram outros 12 feminicídios. Em 17 mulheres, os rebeldes de Ciudad Juárez, um grupo de assassinos em série, foram presos e acusados de assassinar 17 mulheres. Nesse mesmo ano, outro grupo de homens que matavam em conjunto, os motoristas de Ciudad Juárez, também foram capturados. Agora, tudo isso, de acordo com a narrativa que se apresentava naquele momento, era controlado pelo próprio Sharif. Cada pessoa, cada grupo de assassinos em série haviam sido contratados por ele da prisão. Desta forma, culpavam Sharif por ser a pessoa que planejava tudo. Então, qualquer assassinato que acontecesse era culpa dele, e provavelmente havia contratado mais pessoas para continuar matando em seu nome. Para 1996, continuava sendo acusado de 17 crimes de homicídio, 24 de ser o autor intelectual e dezenas de acusações por violação, sequestro, tráfico de pessoas e crime organizado. Abdel Latif Sharif morreu em 2 de junho de 2006. Sua causa de morte, segundo as autoridades, foi de um ataque cardíaco e um choque hipovolêmico causado por uma hemorragia crônica devido a uma úlcera. Em 2003, ele foi diagnosticado com cirrose hepática, hepatite C e hepatite alcoólica. Foi
foi enterrado no México sem familiares para repatriar seu corpo. Karim el-Sadat, na época cônsul do Egito no país, compareceu ao funeral. Até sua morte, ele afirmava ser inocente e, de fato, os feminicídios nunca pararam. A crença de que ele era apenas um peão da polícia ainda está intacta. Embora ele possa ter sido culpado de alguns crimes, definitivamente não foi o estripador de Ciudad Juárez. E ele não tinha nada a ver, ou seja, não tinha como fazer tudo isso com a quantidade esmagadora de mortes que havia em Juárez. Mais do que tudo, ele era culpado pelos crimes ocorridos nos Estados Unidos, mas não tanto assim com os de Juárez. Após a sua morte, então, não havia mais como justificá-lo. Diana Washington, autora do livro Colheita de Mulheres, Valdez, disse o seguinte em relação ao seu encontro com uma pessoa que poderia, ou melhor, prometia, dar resposta a esses assassinatos. José Santiago Vasques Concelos, titular da Subprocuradoria especializada na investigação da delinquência organizada da Procuradoria-Geral da República, ou mais curto, UEDO. Chegou a El Paso para me entrevistar em agosto de 2002, 2 meses depois de El Paso. Times publicou a série de reportagens sobre os crimes, chamada A Morte Ronda a Fronteira. Você perguntou com ciúmes sobre uma suposta declaração emitida por Jorge Campos Murilo, subprocurador-geral da República, no sentido de que vários jovens homens de famílias ricas estavam envolvidos em alguns dos crimes contra mulheres em Juárez. Campos mencionou isso durante uma coletiva de imprensa na Cidade do México, no início de 2002. Depois, o funcionário viajou para Juárez, onde repórteres locais perguntaram sobre essa nova linha de investigação. Campos comentou que também solicitava a colaboração do Federal Bureau of Investigation e havia feito um pedido formal pelo Consulado do México em El Paso. 2 semanas depois, Campos foi surpreendentemente retirado do caso Juárez e transferido para outra área da Procuradoria-Geral da República. Esse Campos não sabe de nada, comentou Vasconcelos durante a reunião. Também perguntei a ele sobre os 2 agentes federais acusados de torturar e assassinar Silvia Arce e Griselda Mares, e Vasconcelos garantiu que investigaria esses relatórios. No final da entrevista, o funcionário reiterou que o Procurador-Geral da República, Rafael Macedo de la Concha, estava bastante preocupado com os assassinatos contra mulheres em Juárez, em junho de 2002, quando os relatórios foram publicados. O El Paso Times estimou que cerca de 320 mulheres haviam sido assassinadas. De 1993 a janeiro de 2004, o procurador Macedo de la Concha designou Maria Lopes Urbina como a primeira promotora especial federal para lidar com crimes relacionados aos homicídios no município de Juárez, para investigar os assassinatos de mulheres. Em março de 2004, na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Anistia Internacional divulgou estatísticas atualizadas em uma coletiva de imprensa no México. A Organização Internacional de Direitos Humanos especificou que 417 mulheres, incluindo as vítimas de Chihuahua, foram assassinadas desde 1993. Do meu encontro com Vasconcelos até o fim de 2003, mais 85 mulheres foram assassinadas. Evidentemente, essa mulher buscava respostas, alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo e garantir que investigaria a situação. E o que aconteceu com esse homem que havia prometido tais coisas e foi retirado, mas ninguém fez nada? Com o passar do tempo, a corrupção policial tornou-se mais evidente. No ano 2000, 2 administradores da Procuradoria-Geral da República em Chihuahua, Norberto J. Soares Gomes e José Manuel Dias Pérez, foram acusados de tentar vender seus cargos por $500 mil. Começou-se a acreditar então que esses crimes eram obra de alguns depravados assassinos sob proteção policial. Ao que parece, na realidade, os criminosos eram homens poderosos que gozavam de influência nas mais altas esferas do governo mexicano. Assassinos em série, gangues selvagens e traficantes de drogas também foram considerados responsáveis, mas a maioria não enfrentou acusações. E mais, a maioria dos nomes das pessoas que cometeram todos esses assassinatos ao longo dos anos não é conhecida. Estima-se que alguns foram assassinos em série, alguns foram simplesmente negócios de drogas e os outros eram gangues que eram conhecidas. Algo curioso que também aconteceu, que tem a ver com isso, é que Ramon Galindo, que estava prestes a assumir o cargo de prefeito, havia organizado uma viagem de retiro
para jovens panistas para a Serra de Chihuahua. Após o desaparecimento de Carrillo, Galindo proibiu os jovens de colaborarem com os esforços para localizá-la. Lembremos, Olga Carrillo Pérez foi encontrada com o seio direito cortado de golpe, seu seio esquerdo estava literalmente arrancado a mordidas. Ela foi esfaqueada diversas vezes, teve o pescoço fraturado e mostrava sinais de violação sexual. Portanto, alguém que sabe disso, é responsável ou está escondendo algo, não gostaria de ser encontrado. A doutora Irma Rodrigues Galarza, especialista forense em Chihuahua, concluiu que algumas das jovens mutiladas também haviam sido torturadas quando ainda estavam vivas. O que nos abre todo um novo mundo de possibilidades. Quem e por que estavam fazendo as jovens desaparecerem e as matando? A doutora Rodrigues, então especialista em seu campo, dedicou-se a reconstruir os traços das vítimas não identificadas a partir dos restos encontrados, com a esperança de poder estabelecer suas identidades, algo que as famílias esperavam há muito tempo. Lembremos que, como eu disse, a polícia ou simplesmente os legistas encarregados não queriam fazer os testes para identificar essas jovens. E então a maioria ficava com corpos que não sabiam se eram ou não das pessoas que perderam. Não sabiam se estavam enterrando a pessoa correta, pois a maioria dos corpos estava irreconhecível e não sabiam quem eram. A doutora Rodrigues tinha uma longa lista de pessoas esperando para serem identificadas. Havia restos de 42 mulheres e 70 homens. Apesar de tudo, coisas ainda mais estranhas aconteciam, como em 1996. Um grupo de voluntários da comunidade realizou uma busca em Lomas de Poléu. Enquanto percorriam o deserto, os participantes da busca se depararam com um artefato estranho. Uma tábua de madeira de aproximadamente 1,5 metro de altura e um pouco mais de 1,5 metro de largura. Com um estranho trabalho artístico, tinha desenhos a lápis de mulheres nuas, soldados, a zona montanhosa de Juárez e também algumas plantas representando matos de maconha. Também havia pinturas de feixes de espadas, da estrela de David e de várias suásticas nazistas. Um total de 10 mulheres estavam desenhadas em ambos os lados da tábua. Todas, exceto uma, estavam nuas. As características mais notáveis eram seus olhos, área púbica, seios e cabelo sombreados a lápis. Essa tábua foi entregue para ser analisada pelo Procurador-Geral de Justiça, Jorge Lopes Molinar. Mas 6 anos depois, quando jornalistas estrangeiros pediram para vê-la, segundo as autoridades, essa tábua nunca existiu. O que representava quem ou quem a tinha feito? Provavelmente nunca saberemos. Era noite de 5 de fevereiro de 2002. Mário Escobedo Anaya, um advogado, deixou seu trabalho para voltar para a casa da Rua Constituição. Este advogado estava indo cumprir um compromisso referente ao pagamento da fiança de uma mulher cujo filho era o fugitivo, apelidado de El Venado, um homem que cometia crimes bastante graves e entre eles havia uma acusação que indicava que ele havia sido contratado para matar o governador de Chihuahua. As autoridades afirmaram que Francisco Estrada assassinou um policial ao fugir da penitenciária em Chihuahua. Além disso, Escobedo Anaya era o advogado de defesa de um dos motoristas acusados de violar e assassinar as 8 mulheres cujos cadáveres foram descobertos dentro de um campo de algodão em novembro de 2001. Agora eu lembro a todos, de qualquer forma, que enquanto havia motoristas que abusaram de meninas, isso também tinha sido um tipo de armadilha, para que as pessoas apontassem para os maus motoristas e não para algumas pessoas mais poderosas. Ou pelo menos, isso é o que eu entendi de certas informações, pois alguns nomes não foram mencionados. O advogado sentiu que alguém estava o seguindo e, portanto, quando saiu com seu carro, tentou ir cada vez mais rápido. Isso resultou em uma perseguição em alta velocidade. O advogado, desesperado, ligou para seu pai, pedindo ajuda aos gritos enquanto dirigia. Momentos depois, após um tempo de ligações, o pai ouviu um grande barulho vindo do celular e perdeu o contato. Depois chegou ao local e viu um grande acidente de carro. Esse foi o som que ele escutou ao telefone. Informado da morte do filho devido ao acidente, foi ordenado a não se aproximar do local. Mas a causa da morte não foi nenhum acidente. Seu filho faleceu devido a um ferimento de bala.
O que me dirão? O que uma ferida de bala tem a ver com um acidente de carros? Inicialmente, as autoridades do estado de Chihuahua explicaram que os policiais mataram o advogado por confundi-lo com o fugitivo. Estrada, ou melhor, o veado. Pouco tempo depois, as autoridades disseram que Escobedo Anaya atirou contra os agentes e que eles então foram obrigados a responder em legítima defesa. No entanto, havia uma testemunha ocular de tudo isso que disse ter uma versão completamente diferente dos fatos. Era um vendedor de tacos que estava na área. A testemunha explicou que depois que a van de Escobedo bateu, os agentes judiciais que o perseguiam saíram de suas unidades e um deles, o primeiro comandante Alejandro Castro Valles, pulou para a parte de trás da van do advogado. Ele quebrou o vidro com a coronha de sua arma e atirou em Escobedo, em Naya a queima-roupa na cabeça. Apesar do testemunho, que fazia sentido dentro de como a cena parecia. A juíza encarregada deste caso mostrou-se muito pouco disposta a aceitar as versões do vendedor de tacos, sob o argumento de que o prazo para entregar tal declaração ao processo já havia terminado. No final, os agentes foram exonerados. Ninguém foi considerado culpado pela morte de Escobedo, e também não foi explicado por que ele havia morrido. Posteriormente, foi descoberto que os agentes mentiram ao afirmar que se defenderam do advogado porque ele atirou neles. No carro da polícia, em uma foto tirada para um jornal, na mesma noite do acidente, não havia nenhuma perfuração devido às balas. Em vez disso, essas aparecem depois dessa noite, para continuar com a narrativa de que a polícia se defendeu. A questão de que o venado poderia ter estado envolvido em uma conspiração para assassinar o governador também foi rapidamente descartada. Diziam que ele não tinha o perfil para tal coisa. Mas, enfim, deixando de lado todas as coisas estranhas, corrupções e assassinatos, porque tudo isso acontece em Juárez. Por que há tantas mulheres mortas? Por que é tão fácil para essas pessoas simplesmente levá-las? Há várias razões, mas a principal é o fato de ser uma cidade fronteiriça com os Estados Unidos, o que serve para todo tipo de coisas ilegais, e bastante. O estudo de Álvaro Dias e Jorge Alberto As Mortas, de Juárez Bioética, Gênero, Poder e Injustiça. Link na descrição abaixo. Como isso pôde acontecer e progredir para um final tão horrível, e o presente pelo qual tantas mulheres têm que passar? Uma das causas mais óbvias é o consumo de drogas no México e nos Estados Unidos. A última pesquisa nacional sobre vícios permite uma boa comparação, sendo a mais recente quando este relatório foi escrito. A média nacional de consumidores de drogas é de 5,30% da população. Estamos falando do México entre 12 e 65 anos. Em Juárez é de 9,2%. Agora, por gênero, o 16,68% dos homens admitiram ter consumido drogas, contra os 2,79% das mulheres. A média nacional de consumo de maconha é de 4,7%, enquanto em Juárez é de 8,42%. 1,45% enquanto 3,07%. Isso indica que para cada 3 usuários de maconha há um de cocaína, uma média alta, mas compreensível, já que nos subúrbios da cidade existem dezenas de pontos de venda de drogas, que são os lugares onde se injeta ou vende droga de péssima qualidade, por preços que, às vezes, não ultrapassam o dólar por dose. É evidente, então, que as drogas são um grande problema em Ciudad Juárez e o fato de ser uma fronteira torna o trabalho muito mais fácil. Dentro desse tema em particular, há criminosos que marcaram a situação em 1990, como, por exemplo, os irmãos Amado e Vicente Carrillo Fuentes. Eles foram responsabilizados por muitas mortes e desaparecimentos misteriosos naquela década. E, principalmente, eles não foram devidamente investigados. Este é apenas um exemplo daqueles responsáveis por drogas, desaparecimento, entre outros crimes. Mas, claro, isso não é a única razão. Isso é apenas o começo ou a primeira causa. Agora vamos falar sobre o que são as mulheres, mais especificamente o trabalho das mulheres. Como chegamos a ter tantas sem trabalho e muitas delas tendo que se dedicar à prostituição? Isso corresponde ao crescimento sem precedentes da indústria maquiladora nos anos 80, com a criação de milhares de empregos, principalmente para mulheres,
causando um aumento da população feminina. Então, temos muito mais mulheres do que homens? Uma maquiladora é um tipo de empresa muito comum no México, que importa a matéria-prima sem qualquer tipo de tarifa para fabricar o produto, sendo seu objetivo posteriormente exportá-lo para o país de onde essa matéria-prima foi extraída. O Tratado de Livre Comércio da América do Norte entrou em vigor em janeiro de 1994, abrindo Ciudad de Juárez para um influxo de fábricas para empresas como Delphi, General Motors, Philips, RCA e General Electric, para empresas internacionais muito conhecidas. Os empregos mal remunerados na fabricação de televisores, geladeiras e cintos de segurança para carros americanos exigiam mão de obra ágil. E então atraíam todo tipo de mulheres jovens do México e da América Central. Consideram que, embora essas empresas trouxessem trabalho, elas não pagavam impostos e, portanto, não estavam realmente dando do que ganhavam para o espaço onde seus trabalhadores estavam. As condições de trabalho e de moradia não eram boas. Nas décadas de 1970 e 1980, durante o auge da máquina, as mulheres inundaram o mercado de trabalho, superando o número de homens em 5 para 1. Em algumas linhas de montagem, durante um período de aproximadamente 17 anos, quase 1.000 delas acabaram mortas, 1/3 delas foram encontradas, violadas e mutiladas. Com tantos assassinatos, pouquíssimos foram resolvidos e poucos serão, devido ao número ínfimo de julgamentos. A indústria automobilística estimulava a migração masculina, levando a mais assentamentos irregulares, fortalecimento do tráfico de drogas e comércio de armas. Entre 95 e 98, o número de trabalhadoras em maquiladoras aumentou de 150 para 230 mil. A partir disso, o machismo e a misoginia cresciam nessa cidade, que tinha uma força de trabalho feminina superior à masculina. As mulheres tinham mais oportunidades de trabalho e produção, com melhores empregos e salários em relação aos homens. Esses casos eram justificados porque elas não ficavam em suas casas, porque certamente eram promíscuas e porque estavam lá fora trabalhando. Basicamente, o lema da polícia naquele momento, enquanto as mulheres desapareciam, eram violadas e também tinham seus corpos destruídos, era: algo devem ter feito? Também havia um perfil predominante na maioria das assassinadas no início do fenômeno. Elas não eram originárias de Juárez, eram recém-chegadas que iam até lá por um trabalho melhor, por uma maneira melhor de viver. Elas moravam em assentamentos irregulares, trabalhavam na indústria manufatureira e tinham idades e características físicas parecidas. É necessário esclarecer que nem todos os casos eram iguais, enquanto uma boa parte, mais ou menos, tinha um padrão, de maneira alguma, todos os casos eram assim. Portanto, não é que havia 1 ou 2 assassinos em série, mas sim um conjunto inteiro de pessoas os matando. Vamos falar sobre o consumo de drogas em relação ao trabalho da mulher e do homem. A mulher tinha mais trabalho, tinha uma melhor condição de vida e, portanto, isso a afastava do consumo de drogas, enquanto os homens estavam muito mais envolvidos nesse mundo. Não apenas consumir drogas, mas também vender, produzir, todas as coisas que se desenvolveram mais nesses anos. Assim, os homens com menos oportunidades de emprego se envolveram cada vez mais no tráfico e consumo de drogas. Por sua vez, o fato de que as mulheres viajaram de outros lugares para conseguir melhores trabalhos e melhores vidas aqui. Como consequência dessa migração, seus laços familiares eram muito mais fracos, portanto, seria muito mais difícil ter pessoas procurando por elas. Sim, não podemos esquecer da corrupção, algo que já mencionei ao longo do vídeo. Basicamente é definitivo que havia, e pelo que me contam, ainda há bastante corrupção lá. Pode-se ver, no caso do advogado, por exemplo, mas a verdade é que ele não faz o menor esforço para esconder isso. Era evidente nessa história, mas também é em outras. Por exemplo, o caso de Javier Felipe Lardizabal. Conhecido como El Negro, ele era um ex-agente de polícia que desapareceu em maio de 1993. Curiosamente, ele havia estado investigando sobre a corrupção na polícia de Chihuahua. Rapidamente, ele reuniu detalhes sobre policiais e comandantes envolvidos no narcotráfico e roubo de veículos. Que curioso que Justo desapareceu. Foi visto pela última vez em Juárez, no Hotel Monte Carlo. Javier Benavides, naquela época subdiretor
da Polícia Judicial de Chihuahua usava como escritório um dos quartos do hotel. Depois disso, Benavides se tornou o chefe da Polícia Municipal em Chihuahua. O cadáver de Lardy Zaval foi descoberto em novembro de 1993 em Lote Bravo, o mesmo lugar usado como cemitério clandestino, em 1995, para descartar todas as jovens violadas e assassinadas. De volta, uma coincidência muito curiosa. De fato, a autópsia mostrava como um par de algemas havia sido usado para prendê-lo. Não eram suas algemas de polícia, mas o número de série visto na fita de vídeo da autópsia indicava que essas algemas pertenciam à polícia, mas que não eram dele. Este vídeo, a propósito, está em posse do Federal Bureau of Investigation. No 93, a irmã do policial assassinado, Rosa Lardizabal, acusou Jesus Will Isa, um comandante da Polícia Judiciária do Estado, no 93, de estar envolvido no desaparecimento de seu irmão, o que é totalmente possível. Quanto à conexão com os Estados Unidos, você pode imaginar que, claro, o negócio de drogas vai e vem por ser uma fronteira. No entanto, há outro pequeno problema, e é que dos Estados Unidos viram a possibilidade que Ciudad Juárez trazia para eles. Em relação às jovens que lá viviam, não apenas compravam drogas, mas também queriam comprá-las. De fato, pelo que entendemos, há uma boa clientela dos Estados Unidos de pessoas que alimentam o tráfico de pessoas. Uma das maneiras como eles operam é bastante simples, e é aproveitando a inocência de certas mulheres. Vamos colocar de maneira bastante simples, com enganos, eles atraem as meninas para tirar fotos, principalmente jovens entre 15 e 25 anos, ou o que quer que os clientes estejam procurando. Uma vez que tiram fotos e obtêm algumas informações, essas meninas são colocadas em um catálogo. Esse catálogo é dado aos seus clientes Very Important Person nos Estados Unidos. Ou eles também costumam notar mexicanos com poder suficiente para pagar por isso. Há também mais detalhes sobre como eles encontram as meninas e para que as usam, o que exatamente querem, que coisas experimentam com elas. Sinceramente, não quero me envolver. Mas vou deixar um vídeo abaixo, que é um documentário, que em uma parte explica o que eles fazem, porque sinceramente eu não quero. Para terminar, quero aprofundar um pouco no que algumas pessoas me disseram sobre viver em Juárez e ter experiências justamente do que é estar lá. E que amigas, familiares, conhecidas, etc., desapareçam. De acordo com o que algumas das pessoas que me enviaram e-mails descrevem, quando se tenta procurar uma das meninas que desapareceu, a pessoa ela acaba morta. Ou seja, não é algo fora do comum, mas algo que pode acontecer e acontece com uma pessoa em particular. Ela me conta que em sua universidade houve um caso de violação a uma professora, e a universidade encobriu, para que eles pudessem sair do país. Foi realizada uma manifestação feminista e as estudantes que participaram dessa manifestação foram desligados. Esta é uma cita direta desse e-mail. É triste ver como o tempo passa, ser criança e ver que o mundo é lindo, crescer, se apaixonar e ter o coração partido ao ver o quão feia a cidade está. No dia seguinte, te avisam que assassinaram sua colega de classe, que policiais violaram seus amigos, que matam seus amigos, matam seus professores, que matam colegas e sua universidade as rejeita e não faz nada para fazer justiça. Que o jornal, o Diário de Juárez, que era tão confiável, começa a atacar as mesmas mulheres, desacreditando o feminicídio. Seus colegas que foram selecionados para ir às Olimpíadas foram assassinados. Sua amiga ativista foi assassinada por implementar medidas de segurança para as mulheres. Seu colega foi assassinado apenas porque participou na tomada da reitoria para implementar um desconto na mensalidade apenas por ser online? Como podem ver, isso é basicamente um resumo do que já contei a vocês, mas muito mais profundo, porque vem de uma pessoa que vive lá. Uma pessoa que teve que viver isso na própria pele e teve que crescer lá, vendo como se desenvolvia diante de seus olhos toda a insegurança, toda a corrupção, tudo o que, bem, já contei a vocês. Nesses logotipos, cada um dos pregos e ripas representa uma mulher que falta. Ela também me conta que, devido à insegurança e ao número de vítimas que existem, garotas iniciaram lista anônima nas redes sociais de abusadores, com informações de onde moram, onde trabalham ou a quais instituições vão para poder prevenir encontrá-los sozinhas. A justiça considera essa lista mais como uma ameaça,
e os homens podem denunciar se a informação for falsa. E sabem quem os colocou lá? Independentemente de haver ou não abusadores nessa lista, é uma prevenção que as pessoas deveriam ter e que o Estado não fornece. Que a polícia claramente não colabora e, portanto, é uma das soluções que eles pensaram. Outra das opiniões que vão pelo lado do que eu já havia descrito é a seguinte: no meu caso, a irmã de um amigo desapareceu. É doloroso porque você não sabe de nada. Aqui o governo quer esconder tudo. Entregaram alguns ossos ao meu amigo dizendo que era a irmã dele. Ele teve que mandar fazer o teste de DNA e acabou que não eram. Ela também relata o desconforto ao ver a grande quantidade de cruzes vermelhas pelas ruas. Acredito que é duro, mas necessário para criar consciência. No entanto, ela também nos diz que se você sair de Juárez, sendo de lá e comentar de onde você vem, que você é de Juárez, automaticamente reconhecem este lugar como onde matam mulheres. O que deve ser um sentimento bastante ruim de ser reconhecido por essas coisas. Para concluir, abordaremos o caso de Marisela Escobedo, um dos mais notórios em Juárez, segundo relatos que recebi por e-mail. Na verdade, chamou tanta atenção que fizeram um documentário sobre ela que pode ser visto na Netflix. Vou ser concisa porque, como eu disse, vocês podem assistir ao documentário diretamente, mas vou tentar explicar da melhor maneira possível. Marisela Escobedo Ortiz era uma ativista social que começou em 2008 devido ao assassinato de sua filha Rubi Marisol Fraire Escobedo, de apenas 16 anos de idade. Marisela disse que o culpado era o parceiro de sua filha, Sérgio Rafael Barraza Bocanegra. Com seus próprios recursos, conseguiu localizar Barraza em Fresnillo, Zacatecas, onde foi detido e transferido para Ciudad Juárez. Lá, ele confessou o crime à autoridade e indicou onde os restos foram sepultados, em um dos primeiros julgamentos orais da história do México, onde a confissão não foi suficiente, ou seja, apesar de ele mesmo ter admitido que a havia matado onde a havia deixado. Os juízes o declararam inocente por falta de provas e o libertaram. Ele havia admitido tudo e, no entanto, foi libertado. Tudo isso, evidentemente, foi um escândalo que ultrapassou Ciudad Juárez. Então, Marisela Escobedo tornou-se uma referência pública desta denúncia. Depois disso, Marisela deixou seu trabalho para se dedicar totalmente a denunciar a impunidade pelo assassinato de sua filha. Ela dedicou sua vida a reunir provas para que o assassino fosse novamente detido e julgado. Tentar que o assassino de sua filha estivesse na prisão como deveria, de maneiras que incomodavam aquelas pessoas que estavam contra ela. Isso incluiu andar pelas ruas com a foto do assassino de sua filha, sem qualquer tipo de roupa, fazer muitas marchas. Pedir às pessoas do governo, pedir a todas aquelas pessoas que pudessem se responsabilizar por isso, que fizessem algo, e até mesmo ir ao local onde supostamente o assassino deixou os restos de sua filha para coletar provas. E digamos que ela conseguiu. Um tribunal revogou a sentença absolutória, declarou e condenou Barraza por assassinato. No entanto, ele nunca pisou na prisão, permanecendo foragido da justiça. Diante disso, ela teve que pedir justiça novamente e que procurassem este homem. E ficou ameaçada de morte, declarando o seguinte: se este homem vai vir me assassinar, que venha me matar aqui na frente para a vergonha do governo. Naquele momento, ela estava no palácio do governo de Chihuahua, ciente de que sua vida estava em risco e que alguém poderia vir atrás dela. E por isso decidiu ficar lá. Para que, se isso acontecesse, todos vissem. E aconteceu no dia 16 de dezembro de 2010. Foi assassinada na presença de um dos seus filhos com um tiro na cabeça por um desconhecido. Anos depois, em 7 de outubro de 2012, a Procuradoria-Geral do Estado de Chihuahua capturou José Henrique Jiménez Zavala, conhecido como o Wicked, e o apresentou como o assassino de Marisela Escobedo. No entanto, o filho, que estava de testemunha quando sua mãe morreu, disse que o Wicked não era o assassino de sua mãe, e apontou Andy Barraza, irmão do outro Sérgio Rafael, como autor material. Em novembro de 2012, foi relatado que Marisol Fraire Escobedo, assassina de Rubi, morreu em confronto com o exército mexicano. Já em 30 de dezembro de 2014, 2 anos depois, Wicked foi encontrado morto em sua cela.
Inicialmente, foi dito que ele morreu por causas naturais, mas depois foi confirmado que havia sido assassinado por outro prisioneiro. Este caso ilustra todos os elementos que mencionei anteriormente. Por um lado, o feminicídio causado por este homem e depois a questão da justiça, que não age e quando age é apenas superficialmente. Eles falharam, disseram: "Bom, você vai para a prisão", mas nem notícias do homem que deveriam perseguir e depois o mataram. E o pior de tudo, que só agem quando são pressionados e mesmo quando agem. Eles não estão totalmente envolvidos na busca por provas, na busca pelos culpados, em fazer cumprir a justiça. As pessoas reclamam exatamente disso. Se quiserem, assistam As 3 Mortes de Marisela Escobedo. O documentário saiu no ano passado, recomendado, assim como muitos outros documentais que existem sobre as mortes em Juárez. Vocês podem procurar no Google, porque são tantos que vão encontrá-los facilmente. Da mesma forma, também deixo os nomes abaixo, ou pelo menos os que eu vi. Há alguns com menor orçamento, mais de pessoas que estão morando lá que perguntam a outros. Documentários como este da Netflix e outros são importantes para entender o que está acontecendo lá. Não costumo dizer isso explicitamente e acho que é evidente que desejo o melhor para todos os casos que se resolvam, que se encontre justiça. Mas, especialmente para as pessoas de Juárez, desejo que algum dia isso possa acabar. Especialmente porque tenho vários assinantes em Juárez e recebo constantemente pedidos, não apenas deste caso, mas em geral. Acho que eles querem que isso seja mais conhecido, assim eles aumentam ainda mais a pressão. Para aqueles que não são de Juárez, recomendo não só compartilhar este vídeo, mas também a história em si. Assista ao documentário. Isso ajuda a se manter mais bem informado. Se puderem ajudar, por favor, façam. Abaixo estão links importantes e fontes que me ajudaram muito, para compreender, acima de tudo, como chegamos até aqui. Mas é isso, encerramos o vídeo por agora. Se tiverem mais experiências ou coisas para acrescentar, por favor, deixem nos comentários, sem mais nada para dizer. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. Aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus.